Boa tarde, boa noite. Meu nome é Francis Matos e eu sou professor de Projeto Integrador. Hoje irei falar um pouco sobre o Projeto Integrador 1. O Projeto Integrador 1, ele tem como principal objetivo, ele é uma disciplina que ele tem uma carga horária de 40 horas e é dividido em 10 aulas. E nessa etapa do Projeto Integrador 1, nós deveremos introduzir aos alunos uma forma de conhecer os trabalhos científicos e várias etapas teóricas e familiarizar o aluno sobre as normas da BNT. Então, sempre seguindo o modelo padrão da nossa escola, sempre seguindo aquele modelo tradicional que é inserido em todos os trabalhos acadêmicos em nossa escola. Então, é extremamente importante que o professor trabalhe com os alunos esse entendimento. No projeto integrador, o aluno vai entender o que é um trabalho, o que é a norma da BNT, quais normas da BNT estão inseridas nos nossos trabalhos. Então, assim, o aluno ele vai ficar apto a conhecer um trabalho acadêmico. Então, ele vai saber as partes desse trabalho, né? Quem pode lecionar essa matéria, né? Muitas vezes os coordenadores me perguntam, professor Francis, quem pode apoiar esses trabalhos nossos, né? Quem pode lecionar essa matéria? Bom, o professor que já teve contato pelo menos uma vez, né, com o trabalho científico. Então, um professor que já tenha lecionado, que já tenha feito um curso, né, uma graduação, e ele tenha passado por esse processo de banca, ele pode sim lecionar essa matéria. É óbvio, o professor ele tem que estar apto com as regras da norma da BNT, ele tem que estar apto com o modelo de trabalho apresentado pela instituição. Então ele deve conhecer os trabalhos científicos, ele deve saber o que é um artigo científico, ele deve saber o que é uma monografia, ele deve saber o que é uma tese de mestrado ou uma dissertação. Então, assim, são componentes que o professor ele tem que saber. Se ele não saber, ele não está apto a lecionar essa matéria. É uma matéria que ela tem que trabalhar com os alunos. O aluno tem que ficar envolvido nesse cenário. E se o professor não passa confiança e não passa credibilidade, ele não está apto a lecionar essa matéria. Então, nem todo mundo, nem todos os professores pode lecionar essa matéria. É uma matéria extremamente importante para o currículo do aluno e para que o aluno se sinta incluído no cenário acadêmico. O conteúdo da disciplina é dividido por 10 aulas, então nós temos um cronograma, a apresentação da matéria e o método de avaliação. Esse método de avaliação vamos centralizar num método padrão, então todos os professores irão trabalhar da mesma forma, então o modo de avaliação será o mesmo para todos os professores que lecionam o Projeto Integrador 1. A segunda etapa, iremos instruir o aluno a introdução do trabalho. Qual que é a introdução? Ele vai falar sobre o problema, ele vai falar sobre a justificativa, sobre o objetivo geral e o objetivo específico. O aluno ele vai entender onde ele vai estar se encaixando nessas perguntas, porque essas perguntas como problema, justificativa, objetivo geral e objetivo específico são perguntas relacionadas que, ao decorrer de todo o Projeto Integrador 1, 2 e 3, o grupo que está participando desse projeto, ele vai ter que responder de uma forma de um trabalho em conjunto. Na terceira etapa, os alunos vão entender sobre os objetivos e as referências normativas dentro da ABNT 14.724. Então, os alunos eles vão entender os itens que aborda esse item da norma da ABNT. Num quarto cenário, os alunos vão entender as definições do terceiro item da ABNT 14.724, que envolve a estrutura, né, dos trabalhos. E aí, na sequência, ele vai ter a primeira avaliação. Essa primeira avaliação é justamente para o aluno demonstrar que ele está participando, que ele está entendendo como funcionam os projetos. Já na segunda etapa da disciplina, ele vai entender o formato do trabalho. Dentro da ABNT, o item 5,
da ABNT 14.724, e aí vai ter uma explicação da estrutura do formato utilizado pela escola. A escola tem um padrão de modelo de trabalho e esse padrão deve ser seguido à risca. Ele deve ser seguido extremamente porque ele é muito importante para que o aluno trabalhe dentro do modelo padrão da escola. Temos também na etapa seguinte sobre citações e notas de rodapé. O aluno vai entender que no trabalho acadêmico ele pode ter citações, tem vários tipos de citações. Ele vai abordar a ABNT 10.520 e referências bibliográficas, a ABNT 6.023. Então, assim, ele vai entender sobre citações, notas de rodapé e a referência bibliográfica, que é extremamente importante que o aluno cite, né, das fontes da onde ele tirou esse material para construir o seu trabalho. Um outro cenário que ele vai ver no Projeto Integrador 1 é o resumo estruturado das palavras. E aí ele vai conhecer lá na ABNT 6028 qual que é a estrutura de palavras utilizada para fazer um resumo. Então é extremamente importante que o aluno entenda isso. E aí na nona aula, aí, no nono cenário, ele vai ver o que é as práticas de apresentações. Então ele vai ficar inserido como é feito as práticas de apresentações. E aí o professor ele pode adotar algumas apresentações em sala de aula com alguns grupos, ou definir uma parte, né, dessa matéria para fazer apresentações. E aí no segundo cenário ele vai ter a avaliação geral dessa matéria, onde ele vai fazer a P2. E aí ele vai estar mostrando, vai ser avaliado em tudo que foi abordado nesse cenário aí do Projeto Integrador 1. É composto por 10 aulas e se encerra na segunda avaliação. O escopo do trabalho que a gente aborda na nossa instituição de aula, de ensino. O modelo de trabalho ele tem que ter uma capa, ele tem que ter uma folha de rosto, ele tem que ter uma folha de agradecimento, ele vai ter uma folha de ilustrações, ele vai ter uma folha chamada lista de siglas e abreviaturas, vai ter um sumário, vai ter um desenvolvimento desse trabalho e esse trabalho vai abordar as referências bibliográficas. Métodos de avaliação que nós, professores, podemos utilizar nesta disciplina. Eu tenho 3 sugestões aqui para justamente trabalhar junto com a coordenação. O primeiro cenário, o professor ele pode trabalhar com uma P1 e uma P2, onde a P1 ela é 40% da nota total e a P2 é o 60%. E aí somos 10 pontos, considerando que nota maior que 5 o aluno está aprovado, menor que 5 ele está reprovado e ele vai ter que cursar novamente essa matéria. Temos também uma possibilidade de o professor passar uma prova 1, depois ele pode passar uma atividade 1, ele pode dar uma P2 e uma atividade 2. E aí ele pode ter um cenário de P1 40%, atividade 10%, P2 mais 40% e atividade 2 final mais 10%. E aí ele soma os 10 pontos, considerando a mesma metodologia, aluno que tirou nota maior que 5 aprovado, aluno que tirou nota menor que 5 ele está retido, ele vai ter que cursar novamente essa matéria. Essa matéria ela permite que o aluno faça uma recuperação, porque como é o Projeto Integrador 1, o aluno ele está inserido em como fazer um trabalho acadêmico e como trabalhar a forma dentro de um trabalho acadêmico com o modelo tradicional da nossa escola. Então, assim, ele pode incluir num cenário de recuperação. Já no Projeto Integrador 2 e 3, que veremos logo mais à frente, esse cenário não é possível, porque o aluno vai ter que estar apresentando o projeto. Então, como ele não vai estar mais só focado em teoria, ele vai ter que apresentar um projeto. Se ele não apresentar, ele não tem como fazer uma recuperação. Na verdade, ele já fica retido no meio desse projeto, ok? Bom, mas isso são cenas para o próximo capítulo. Muito obrigado, espero que todos tenham entendido a importância do Projeto Integrador 1, né? Que é a base para o aluno, para o grupo começar a trabalhar o seu projeto. E, bom, na sequência irei falar sobre o Projeto 2, ok? Muito obrigado e até a próxima!